por volta de 1862, no dia 22 de fevereiro, no Collège de France, em Paris, Ernesto Renan, convidado a dar a aula inaugural da maior academia do pensamento na França, diz no seu discurso: Jesus é um homem incomparável. Ele foi tão grande que dividiu a história da humanidade. Ernesto Renan era livre pensador, havia adotado o comportamento materialista, e ao enunciar essa frase, ele naturalmente delineou a tragédia dos seus dias futuros, porque o imperador Napoleão III, que lhe houvera concedido a oportunidade de lecionar grego e hebraico na Universidade de la Sorbonne, instigado pelo clero francês, demitiu. Mas ele então escreveu a vida de Jesus, que Allan Kardec terá a oportunidade de referir-se mais de uma vez na Revue Spirita, dizendo da grandeza da obra de Monsieur Renan, que apesar de ter ideias muito especiais, dizia que Jesus foi o maior vulto da humanidade. Foi este homem extraordinário que pôde trazer esperança, consolação, e numa obra em 3 tomos, ele narra aquele Jesus que não é o mesmo da teologia, aquele Jesus que amava as multidões, que dialogava com as meretrizes, com as pessoas de má vida, que optava pelas tabernas, pelo lupanar, pela miséria dos amiraetes, o populacho, para falar a respeito das dúlcidas vibrações do amor, e a demonstrar que somente o amor possuía a força grandiosa para libertar o indivíduo das suas heranças atávicas, das suas paixões antropológicas, da sua sombra, das suas más inclinações. Sucede que, concomitantemente, neste período, no mesmo dia em que Karl Marx proclama a morte da religião, dizendo que ela é o ópio das massas, do outro lado do Atlântico, no lugarejo de Hydesville, no condado de Rochester, no estado de New York, as irmãs Fox dialogam com o espírito de Charles B. Rosman, que volta da imortalidade da alma para, naquele cottage, naquela casa de madeira do lugarejo, onde era considerada mal-assombrada, através de raps, entrar em contato com a criatura humana, como sempre ocorreu nas páginas da história, desde os seus primórdios. Os paleontólogos modernos, estudando as doutrinas fósseis e realizando as pesquisas, são quase unânimes em afirmar que o homem primitivo, sedento de dominação e de caça, quando surgem as suas primeiras emoções, a crença na imortalidade é o arquétipo inicial, ancestral, que fala da vida indestrutível desde o momento em que é concebido. Mas foi aquele momento de Hydesville que vem confirmar a historicidade de Jesus, ao proclamar a imortalidade da alma, a sobrevivência à disjunção molecular, quando então os fenômenos passam para a Europa, e no inovidável dia 18 de abril de 1857, um sábado, entre 10 e 11 horas da manhã, na Galeria d'Orléans, em Palais Royal, no lugar mais culto da Europa, aparece Le Livre des Esprits, e começa a era da imortalidade da alma. Nasce o Espiritismo, que para ser diferenciado do ancestral espiritualismo, o emérito professor Hippolyte Léon Denis Arrivaio, sob o pseudônimo de Allan Kardec, terá a ocasião de dizer que o Espiritismo é uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem com o mundo corporal. Chegava então uma religião científica para atender a Broussais,
chegava o momento de uma ciência religiosa com uma filosofia otimista para poder atender às necessidades filosóficas de Ernesto Renan e da humanidade. As experiências do Espiritismo prosseguem e a partir de 1872, com as investigações realizadas em Londres por Sir William Crookes, esses fenômenos notáveis poderão ser constatados em laboratório através das materializações indiscutíveis da pequenina criatura do além-túmulo, Kate King, que se permite fotografar, que se permite produzir os mais variados fenômenos diante dos homens mais notáveis da física inglesa, que acabara de detectar a matéria radiante e que irá abrir as portas mais tarde para outros investigadores, como o descobridor dos raios-x, das 4 leis que regem o universo. Mais tarde, Madame Curie, Albert Einstein. É William Crookes quem declarará, na noite de 31 de maio de 1872, à Sociedade Dialética de Londres: vós me pedistes para que examinasse se esses fenômenos, os fenômenos da metapsíquica, da mediunidade, se esses fenômenos são possíveis. E eu vos desejo dizer que eles não são possíveis, eles são reais. E logo depois teremos a oportunidade de ouvir a palavra extraordinária do pai da antropologia criminalista, Cesare Lombroso, que declarará: eu fico a pensar no ridículo que os espíritas sofrem, quando eu me lembro, palavras textuais, que eu e os meus amigos científicos ridicularizávamos os espíritas, coro de vergonha, porque agora eu também sou espiritista, creio na imortalidade da alma, e Cromwell Varley, o homem que coloca a comunicação transcontinental, que coloca os cabos submarinos para a telefonia e para a telegrafia internacionais, tem a oportunidade de declarar: eu era um materialista tão convicto e tão completo que na minha existência não havia lugar para uma presença espiritual, mas os fatos são imperiosos. Os fatos provaram: sou espírita, porque diante de fatos não existem argumentações. E na mesma época, Alfred Russel Wallace, o grande amigo de Charles Darwin, que também havia viajado pela antropologia e chegar às mesmas conclusões, não do criacionismo, mas das bases do transformismo e do evolucionismo darwiniano, ele irá proclamar a vergonha, o ridículo que os espíritas sofrem. Somente parte daqueles que não se deram ao trabalho de estudar a doutrina espírita. Eu não conheço um só exemplo de alguém que, havendo estudado o espiritismo com seriedade, não se haja rendido à sua evidência. Alguns cientistas estavam abandonando a tradição materialista e lançando uma ponte entre o materialismo e a religião. Pioneiro disso foi o egrégio codificador Allan Kardec, ao apresentar em o Evangelho segundo o Espiritismo exatamente a união da ciência com a religião para formar um todo. E esse todo extraordinário irá crescendo ao dealbar do século XX, quando interrogado, o extraordinário pai da física contemporânea dirá, perguntado se ele acreditava em Deus, Albert Einstein responde de uma forma um tanto complexa, numa incógnita: eu sei. Ele ia além do verbo acreditar, porque aquele que acredita hoje deixa de acreditar amanhã.
E aquele que hoje não acredita, repentinamente passa a acreditar. Mas ele sabia. Saber é conhecer, é identificar, encontrar as causas, receber as respostas. É muito mais importante do que crer. Crer é uma moldura, e mudamos de moldura a cada momento. Mas saber é a tela, é a realidade, onde está escrita a origem da vida e os seus notáveis contributos. De imediato, o século XX enriquece-se, porque homens notáveis, como o astrofísico inglês Virchow, no ano de 1966, declara: eu encontrei o Espírito. O Espírito, para mim, é semelhante à eletricidade e ao magnetismo. Colocou reticências, que pensa: eu acho que o Espírito é constituído de partículas, e me utilizo da palavra mind, mente, para dizer que o Espírito é constituído de mindoms, de partículas de mente. É fascinante a definição do Dr. Virchow, porque Allan Kardec, ao interrogar as entidades venerandas o que é o Espírito, eles responderam: o princípio inteligente do universo. Então, no universo existem 3 princípios: Deus, Espírito e matéria. O Espírito é, portanto, esses elementos constitutivos da mente divina, que se embosca na matéria para poder desenvolver-se e atingir o estado de plenitude, o estado identificado por Carl Gustav Jung como de individuação, esse estado de luminosidade que deve tipificar toda a criatura humana. Mas logo depois, um outro notável físico quântico, ou melhor dizendo, astrofísico, Sir James Jeans, terá a oportunidade de afirmar que antes os cientistas pensavam que o universo era uma máquina. No entanto, agora eles tinham certeza de que o universo não era uma máquina, era um pensamento que se expande, um pensamento que se contrai em uma grande unidade, merecendo considerar-se que qualquer movimento, qualquer emissão de onda atinge todo o universo. Se, por exemplo, uma pluma se levanta suavemente às margens de uma praia no Oceano Pacífico, ela vai influenciar toda a galáxia. Colocando isso em termos de atualidade, o nosso pensamento neste momento pessimista, cheio de interrogações atormentadas, com todas as expressões do desencanto, da amargura, que onda não propicia na galáxia, no cosmo, naturalmente gerando esse estado mórbido de inquietação que assalta a criatura individualmente e coletivamente o planeta, que nos serve de colo de mãe para o processo da evolução. Mas os cientistas continuaram a voltar, e o Dr. Paul Pichot, neuroimunologista da Universidade de Harvard, depois de haver experimentado um grande câncer de medula, terá a ocasião de proclamar a glória de Deus, o poder do pensamento como manifestação da divindade, que se nós direcionarmos o nosso pensamento com segurança, poderemos obter tudo, conforme disse Jesus: tudo o que pedirdes ao Pai, orando, Ele vos atenderá.